Então, queridos, bom dia, graças a Deus, uma feliz semana. Continuando a série Evangelismo, baseado no livro do mesmo nome. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4, que tem como tema Planos para a Campanha Pública. E quem vai falar sobre esse assunto é o nosso querido irmão Nilson Pinto, da AMAP. Irmão Nilson, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Hoje nós iremos falar, conforme o irmão já passou, planos para a campanha pública. Eu queria começar no texto de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. Amém? Eu fico imaginando o poder nas palavras, a força de atração que Cristo tinha para cada pessoa. Ele, em toda a situação em que ele convocou aqueles homens, e homens iletrados, homens também com conhecimento, ele dizia: segue, e eles largavam e seguiam a Cristo. E como é que poder, de onde vinha esse poder? Eu queria que vocês orassem o livro de Mateus, no capítulo 4, mostra para nós o primeiro passo de Cristo para se tornar um grande evangelista, podemos dizer o maior de todos. Lá no capítulo 4, fala que Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no versículo 3 diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E todos nós sabemos o que aconteceu ali, aquela batalha espiritual para que Jesus, com o inimigo, onde Jesus saiu vitorioso. Então, ele foi ali para orar, para se preparar, para estar pronto para aquela missão. E toda missão, ela tem um adversário, toda missão ela tem várias, barreiras para que a gente possa executá-la. Então, o primeiro passo para cumprir o propósito, né, a oração, é se entregar na oração. E Cartas 322 de 1908 relata para nós: Cristo. Com o microfone aberto aí, eu não estou conseguindo concentrar. Ele está com o microfone aberto. Irmã Alexandra. E, continuando, irmãos, Cartas 322 de 1908, diz: estudar os métodos de Cristo. Se já foi indispensável compreender e seguir os corretos métodos de Cristo, bem como imitar o exemplo, esse tempo é agora. Então, nós devemos estudar Cristo. Cada passo, cada maneira de se comportar, cada maneira de falar, cada atitude dele, tudo nós devemos estudar a pessoa de Cristo. Como era o comportamento, que métodos ele usava para a sua tarefa. Então, hoje, nós podemos criar planos para o evangelismo, para campanhas públicas, mas esse plano ele tem que estar em primeiro passo através da personalidade de Cristo. Tem muitos planos que são bons, tem muitos planos que são, nós logo de imediato diríamos que seria bem sucedido, mas quando se vai para a prática, esses planos ele iniciam de uma forma boa, mas depois eles se apagam, eles não dão continuidade. Por quê? Porque ali precisa ter o método de Cristo. E o método de Cristo, ele se aproximava do povo, né?
ele era humilde, ele ia diante de Deus, ele apresentava diante de Deus em oração os planos, e nós precisamos aprender disso, né? Mediante o estudo do trabalho de Cristo. Cristo, ele se aproximava do povo de uma maneira bem humilde, e ele olhava o semblante das pessoas. Quando você olha o semblante de uma pessoa, você consegue identificar o comportamento. E se você consegue identificar o comportamento, te dá uma base para você dar um passo em qualquer situação. Então, na história do Evangelho, nós temos relato como ele trabalhou em favor de todas as classes. Jesus, ele trabalhava em cidades, ele trabalhava em vilas, ele não distinguia se a pessoa era uma pessoa pobre ou se uma pessoa rica, ele não distinguia se a pessoa era iletrada ou se a pessoa era letrada, não, ele trabalhava em favor de todas as classes, em todos os lugares. E é importante que todos vinham ouvir o ensino de Cristo, porque as palavras dele eram muito claras, muito distintas, e é importante que ele apresentava sempre as suas palavras com ternura. Ele apresentava as palavras dele com simpatia, e nessa forma de apresentar a palavra, as pessoas viam que ele era um portador da verdade. Então, foi a simplicidade e o fervor que Cristo trabalhou que atraiu os ouvintes para eles. E tem uma coisa muito, muito importante, que Cristo, quando ele estudava seus planos, ele viajava de um lugar para outro. E por onde ele passava, tinha multidões que acompanhavam ele, multidões. Agora, ele tinha algo muito importante também. Muitas vezes, ele se retirava das cidades e ele ia para o campo, ele ia para a quietude do campo. E aí era a hora que ele aproveitava e ele orava com seus discípulos, ele falava das verdades eternas para esses discípulos. Então, ele fazia uma retirada, né? Junto com aqueles homens, para quê? Para ensiná-los, para mostrar como é o reino, para mostrar o que ia acontecer no futuro, para mostrar como eles deveriam chegar a esse povo, a essas pessoas. E Jesus, ele tanto ensinava à beira-mar, tem ali muitas passagens ele ensinando à beira-mar, como Jesus também ia nas sinagogas. Eu achei interessante isso. Diz que Cristo percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Aí eu fiquei avaliando e analisando. Primeiro, o pregador, aquele que vai ao púlpito, ele tem que levar como principal tema cristocêntrico. Quando fala de Cristo, quando fala da pessoa de Cristo, quando direciona todo a palavra para Cristo, tem muitas pessoas ali que estão dentro da igreja que estão precisando de uma palavra, estão precisando entender que há uma salvação, entender que há Cristo para resolver a sua situação. Então, tem muitas pessoas que, ao ouvir falar de Cristo, da maneira, dos métodos, da personalidade, do poder dele, a pessoa acende uma esperança no coração, dependendo da situação dela, para que ela dê continuidade, ou então para que ela mude a forma em que ela está vivendo, para mais próximo de Cristo. E não sei se vocês observam isso, mas eu creio que sim. Uma igreja grande, às vezes até uma igreja pequena, mas uma igreja pequena você consegue distinguir mais, estar mais próximo. E uma igreja pequena, se você for realmente imbuído do Espírito de Cristo, se você for imbuído desse trabalho missionário, uma igreja menor, você consegue estar próximo de todos. Mas uma igreja com maior número, percebe que tem uma parte que se dedica à obra, tem outra parte que está ali, vai, às vezes não vai, mas tem uma outra parte ali que assiste,
as reuniões, mas eles não se envolvem. E muitas das vezes são pessoas que vão ali, faz parte assim, da nossa comunidade, mas não tomam uma decisão de batismo. Em função de não tomar essa decisão de batismo, tem assim coisas ou algo que impede isso. E aqueles que estão envolvidos ali no trabalho da igreja, muitas vezes não têm esse olhar direcionado para essas pessoas. Por isso que a gente vê muitas pessoas que passam muito tempo conosco, mas nunca tomaram uma decisão. Por quê? Porque a gente não teve ainda o método de chegar a essas pessoas. Ele diz que Jesus ele pregava nas igrejas porque ele tinha esse olhar direcionado para esse tipo de pessoas. Que Cristo poderia ter ocupado mais elevado lugar entre os maiores mestres da nação, mas preferiu anunciar o evangelho aos pobres. Então, ele ia de lugar a lugar, ele entrava nas sinagogas e aquelas pessoas que estavam dispersas, ele se direcionava para atrair para o reino, para conquistar para o reino. E Cristo ele tinha um método itinerante. Então, e algo também muito importante de se falar, que Cristo ele não perdia uma festa anual. Não perdia. A Ciência do Bom Viver relata que ele assistia às grandes festas anuais da nação e falava das coisas celestes, multidões absortas nas cerimônias exteriores, trazendo a eternidade ao alcance de sua visão. Pode reparar que nas assembleias, vamos ter agora várias assembleias, né? Associações, né? Mudando, aí fazendo as suas eleições, União Norte chegando aí para novas eleições. Pode observar. Vamos dar exemplo. Se for nessas assembleias 100 pessoas, as 100 pessoas não estão focadas naquilo que está acontecendo. Faça uma avaliação, faça uma análise. Elas não estão focadas. Vamos aqui tirar que 50%, criar aqui um paralelo, 50% estão focados. Vão ali porque querem escutar a palavra, vão ali porque estão em oração, vão ali porque querem pedir a Deus para que coloque homens temente a Ele nas posições de liderança. Mas uma parte vai ali para a festa, outra parte vai ali, às vezes nem sabe por que está ali, outra parte vai ali porque foi convocado, né? A igreja convocou, vamos lá, irmão, vamos ter assembleia, é importante. Então, essas pessoas que estão absurdas, que não estão focadas, né, realmente naquilo que é uma assembleia, na importância de uma assembleia, porque os que são colocados em posição de liderança, eles têm a responsabilidade de conduzir o rebanho de Cristo em direção a ele. Então, dependendo do presidente que você eleger, que eu elegemos, ou ele leva ou ele não leva. Então, ocorre o seguinte, essas pessoas absurdas eram o foco de Cristo. Eles falavam ali dos celeiros da sabedoria, tirava tesouro para todos. E ele falava uma linguagem simples, né, que eles podiam entender. E o método dele ajudava todos quando se achavam em aflição e dor. Então, diz que com a graça eterna e cortês, ele ajudava a alma enferma de pecado, levando a saúde e vigor. Quantas pessoas, eu já vi isso, acho que vocês já viram isso, nós mesmos, às vezes, passamos. Quantas pessoas não vão numa reunião? Eu vi aqui logo cedo falar em reunião campal, que foi uma bênção de Deus. Quantas pessoas não vão numa reunião campal com um propósito, com um desejo, com o intuito de escutar uma palavra que dê vigor espiritual, que faça ter saúde, que faça com que o corpo espiritual vibre em saber o quê? Que ainda há chance, que ainda tem como mudarmos, que ainda temos a esperança de uma transformação de caráter. Muitas pessoas vão com esse desejo, com esse intuito, e eram essas pessoas que Cristo se achegava. Eram essas pessoas que ele dizia, olha, ainda há chance. Hoje, agora, ainda é a oportunidade. E essas pessoas, elas deixavam aquela tristeza. Muitos hoje, por exemplo, com a questão das doenças emocionais,
uns estão indo por causa da ansiedade, estão indo para a depressão, estão morrendo espiritualmente. Estão vivendo sem esperança. Essa é a maneira de Cristo trabalhar em cima dessas pessoas. Ele observava a fisionomia para nós em educação, e mesmo a multidão, tantas vezes lhes dificultava os passos, não era para Cristo uma massa indistinta dos seres humanos. Ele observava a fisionomia dos ouvintes, notava a iluminação do semblante, o instantâneo e compreensível. Olha, é importante, instantâneo. Né? E o compreensível olhar que dizia haver uma verdade atingindo a alma. Então, vibrava-lhe no coração uma corda correspondente de jubilosa simpatia. Era instantâneo, instantâneo. Uma pessoa que está passando por dificuldades, quando você dá uma palavra de esperança, pode ver que a pessoa é rápida, ela observa e a mente já começa a trabalhar, diz, não, apesar da situação que eu estou vivendo, com certeza há mudança. E era essas pessoas, era o jeito que ele falava, o método que ele chegava, que fazia com que essas pessoas começavam a ter o quê? A ter a esperança de uma transformação. E é importante falar, eu quero ler um texto aqui bem importante, que está no mesmo livro Educação, página 79, diz assim para nós, olha, em cada ser humano, apesar de decaído, contemplava um filho de Deus ou alguém que poderia ser restaurado aos privilégios do seu parentesco divino. Então, cada pessoa decaída. O que é uma pessoa decaída? É uma pessoa que ela não tem no seu cotidiano uma busca pela presença de Cristo. E é fácil nós cairmos nesse cotidiano, ou então é fácil nós nos distanciar de Cristo? É super fácil. Basta a gente começar a colocar em primeiro plano os nossos interesses. Quando eu coloco em primeiro plano meu interesse, automaticamente eu perco o interesse por uma leitura, eu perco o interesse de participar de uma reunião de oração, eu perco o interesse de assistir um culto, eu perco o interesse de participar de um trabalho missionário. Então, eu perco o interesse de fazer o culto com a família. Por quê? Porque a minha mente está absorta em quê? Nos meus interesses. E o que é o interesse humano hoje? O principal interesse humano é ter conforto. E ter conforto passa pela condição de ter dinheiro. Então, para ter dinheiro, nós temos que correr e muito para obter essa condição financeira. E aí acontece o seguinte, a gente não entende nessa correria que nós temos que ter um equilíbrio na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual. E passa também pela vida social. Muitos trabalham demais, não tem vida familiar, não tem vida social, não tem vida religiosa. Nós temos que entender isso. Diz que ele era simples, na forma, direta na repetição. Os ensinos de Cristo eram a própria simplicidade. Ensinava como tendo autoridade. Os judeus aguardavam o primeiro advento de Cristo e afirmavam que deveria ser como todas as ostentações de glória que deverão acompanhar a sua volta. E o grande mestre proclamou a verdade aos homens, muitos dos quais não podiam ser educados nas escolas dos rabis, nem na filosofia grega. Então, Jesus ele exprimia a verdade de maneira simples, direta, dando força vital e ênfase a tudo quanto ele dizia. Então, veja só, se ele houvesse levantado a voz num tom fora do natural, como costuma, olha só como costuma fazer muitos oradores atualmente, a emoção e a melodia da voz humana se teriam perdido e muita força da verdade seria destruída. Então, ele era simples. Diz que seu discurso, Cristo não apresentou muitas coisas de uma vez para confundir a mente. Às vezes nós vamos fazer um culto, a gente começa pela a história da criação, a gente termina lá em Apocalipse, misturando várias passagens.
se confunde a cabeça daquele que não tem um conhecimento mais aprofundado, se confunde a cabeça das pessoas mais simples. O que Cristo trabalhava e o que Cristo fazia. Ele direcionava o reino, ele direcionava que tinha cura, ele direcionava tudo ao encontro do Pai. Então, era simples. Você está passando uma situação, essa situação é crítica, mas há resolução. A resolução é Deus. Então, ele era simples. Ele falava aquilo que eles precisavam, e o que o ser humano precisa hoje é paz espiritual. O que o ser humano precisa hoje, tendo paz espiritual, ele vai ter paz emocional. Ele não vai viver atribulado, ele não vai viver ansioso, ele não vai viver doente. Então, tudo que nós procuramos é paz espiritual. E essa paz espiritual, ela só está em Cristo Jesus. As grandes verdades pronunciadas por Cristo, se fossem apresentadas em linguagem simples, eram revestidas de tal beleza que interessavam e cativavam os maiores intelectos. Os maiores intelectos. Veja bem, meus irmãos, a fim de fazer uma verdadeira representação do misericordioso, terno e amável cuidado do Pai, Jesus apresentou a parábola do filho pródigo. Veja bem, nós precisamos, em toda a nossa relação, eu vou tirar aqui, quando nós vamos fazer o culto na igreja, quando falo em todas as nossas relações, eu queria deixar bem claro nas nossas mentes, que nós entendemos, queridos e queridas, as nossas relações, elas são relações familiares. Muito de nós entendemos que as nossas relações são, em primeiro plano, as relações como irmãos em Cristo. Não é, queridos. Tem muitos levando as relações em Cristo em primeiro plano e as famílias sendo destruídas. Não é. O primeiro é a nossa família. Quem é a tua esposa? Sabe? Quem é o teu marido? Se aqueles que são casados, o esposo, a esposa é a primeira relação. É no quarto que vocês planejam, é no quarto que vocês colocam as coisas que precisam melhorar, é no quarto que vocês fazem todo um método para que vocês possam evangelizar os filhos que estão dentro de casa. Eu posso ser viúva, eu posso ser viúvo. É no quarto também, porque com Cristo você consegue ter lucidez na mente para evangelizar quem está dentro de casa. E esse casal, ele precisa planejar com Cristo para fazer o trabalho missionário dentro de casa. E nós falamos aqui sobre essa orientação de que nós precisamos ser misericordiosos, bondosos e uma linguagem simples. Se há tribulação dentro de casa, e sabe qual é uma das tribulações mais eficazes que o inimigo trabalha na nossa mente? É quando nós queremos que aquele filho, nós queremos que aquele marido, nós queremos que aquela filha vá para a igreja. Ou se saiu, que volte para a igreja. E aí, como a gente vê que eles não estão seguindo aquilo que nós queremos, a gente começa a trabalhar de uma forma contrária de Cristo. A gente começa a criticar, a gente começa a cobrar, a gente começa a se chatear. Aí traz uma avalanche de coisas para a nossa vida espiritual e física. E não é isso. Nós passamos agorinha de que essas pessoas são pessoas que elas precisam de um apoio espiritual. E o primeiro apoio espiritual é você orar por elas. Você precisa orar por elas. E quando você vai orar por elas, você automaticamente ora por você. Aí Jesus fala através do Espírito Santo, olha, trata teu filho dessa maneira, trata tua filha dessa maneira. Quem está dentro da casa, trata dessa maneira. E o melhor tratamento é orar. Cristo pegava os discípulos, levava para um lugar recolhido, separado da população, para orar, para meditar, para conversar, para fazer uma análise de como é que estava acontecendo esse trabalho missionário.
Nós precisamos disso. Que, olha, grandes verdades pronunciadas por nosso Senhor, se fosse apresentada em linguagem simples, eram revestidas de tal beleza que interessava e cativava os maiores intelectos. Queridos, a fim de fazer uma verdadeira representação do misericordioso, terno e amável cuidado do Pai, Jesus apresenta essa palavra. Então, veja bem, nós, ou talvez muitos, não conseguem fazer um trabalho missionário com pessoas que têm mais a olhar humano, né, a olhar do mundo, mas são mais inteligentes, né, têm mais intelecto, como diz. Eu mesmo me perguntava assim, por que um comportor ele não consegue entrar numa sala de um médico, numa clínica? Nós comportamos nas vilas, nós comportamos em alguns lugares da cidade, mas nós não conseguimos comportar nos consultórios médicos. Há uma barreira, sim, mas quantos de nós faz tratamento dentário? Quantos de nós vamos fazer um check-up? É uma oportunidade, porque tem muitas pessoas que têm um intelecto acima e também têm condição financeira acima, que estão ali sofrendo e, às vezes, muitas vezes, sufocados. Porque, irmãos, para pensar o seguinte, você é um dentista, né? Você é formado em odontologia. É tanta gente que recebe no consultório. Dia desse eu fui no consultório aqui fazer um check-up, é tanta gente. E vem e entra na sala do médico, da médica, pessoas com vários, assim, personalidades, mas trazem vários tipos eu pode dizer assim, de correntes, seja positivas ou seja negativas. Imagine esse médico no final do dia, conversa com um, conversa com outro. Entra gente boa, entra gente má, entra gente com semblante cordial, entra gente com semblante raivoso, isso aí acarreta uma série de situações. E uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão, vai atrair, vai trazer esse médico. Então, o método era simples e eficaz para todos. E uma coisa que chama a atenção é que as crianças, elas também entendiam o que Cristo falava. Diz que a maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. A maneira de Cristo pregar a verdade não pode ser aperfeiçoada. As palavras de vida eram apresentadas com tanta simplicidade que uma criança podia entender. Nós criamos planejamentos, vamos fazer aqui, SOS, não sei o quê, UTI, não sei das quantas, e a gente inventa tanta coisa, por isso que não dá certo, por isso que começa e não finaliza. Por quê? Porque nós não estamos centralizando esse planejamento na pessoa de Cristo, na personalidade, no método, nas palavras, na maneira, como ele interagia para que essas pessoas viessem a Deus, para que essas pessoas viessem e fosse também dada a certeza que, independente da situação, se houvesse uma mudança, haveria uma vaga no reino de Deus. Então, nós não devemos mudar nada, e às vezes a gente cria tanta coisa, mirabolantes, né? Não precisa disso. Eu queria ler aqui, diz assim, os jovens lhe aprendiam o espírito de ministério e procuravam seguir de maneira graciosa, esforçando-se para prestar assistência aos que viam a necessidade de auxílio. Gente, conselho sobre saúde, eu queria dizer para vocês que a nossa maior força vem desses meninos. E nós temos que aprender a trabalhar esses meninos. E muitas vezes a gente está observando um menino ali fora do eixo, né? O menino está na igreja ali, está batizado, mas está fora do eixo. Então, vamos dizer, nossos filhos estão fora do eixo. A gente cobra, a gente critica, a gente bate, mas a gente não chega e diz assim, meu filho, vem cá, o tio, o pai, o vovô, o amigo, o irmão, eu queria trocar uma ideia contigo, porque eles são abertos. Agora, nós temos que saber, como Cristo fazia, né? Temos que saber o momento de chegar nesse jovem. E Deus, ele te fala, se você orar por esse propósito de um jovem que você está vendo ali, ou um filho que está caminhando ao contrário do encontro de Cristo, em oração, ele vai te dizer o momento certo para conversar, e eles são abertos. E nós estamos perdendo os nossos jovens.
Tem congregação que está somente com os adultos, mas os jovens nós estamos perdendo eles. Por quê? Talvez seja o método, a maneira que nós chegamos. E creio, a maneira que nós estamos chegando em primeiro plano é cobrar. Nós não gostamos de ser cobrados, imagine cobrar. Então, nós precisamos entender isso. E Cristo, ele usava, nos ensinos dele, ele usava a maneira fácil, né, de apresentar a verdade, estruturar a verdade às pessoas. Em seus ensinos, Cristo não sermonizava como fazem os ministros atualmente. A gente quer abrir a palavra para a pessoa, mas a gente faz um sermão. A gente quer apresentar a verdade às pessoas que não conhecem a verdade, para que ela se cumpra, que conhecer a verdade, ela foi liberta. A gente quer fazer um sermão. Uma vez alguém foi fazer um trabalho missionário em uma localidade de católicos, uma oportunidade, católicos assim, roxo, como dizem as pessoas, católicos roxo, e a comunidade ela é fechada, né? Eles não gostam de crente, vamos dizer assim, lá dentro, né? Eles não gostam nem de receber. E abriu-se uma porta para nós, uma porta assim, imensa. Eles aceitaram a gente fazer uma culinária, eles acertaram a gente abrir uma Bíblia para eles. E alguém que estava conosco, né, disse assim mesmo para a pessoa, quando nós fomos abrir a palavra e dizer, pessoal, olha, o negócio é o seguinte, ou você guarda o sábado, você vai queimar no inferno. Já pensou um negócio desse? Não sabíamos onde meter a cara, perdemos uma oportunidade grandiosa por causa de um sermão, e um sermão, eu quero dizer, maléfico. Nem todos os sermões são cristãos ou vêm de Deus, maléfico. Porque como é que você vai entrar numa comunidade católica e as pessoas abrirem a porta, coisas que elas não faziam, e você dizer assim, olha, ou tu guarda o sábado, ou tu vai queimar no inferno. Irmãos, diz o jovem, sem noção. Cartas 164, 1902. Cristo sempre estava disposto para responder ao inquiridor da verdade, ao sincero inquiridor da verdade. Quando seus discípulos se dirigiam a ele, pedindo explicação sobre qualquer palavra que ele havia falado à multidão, Jesus, com alegria, repetia a lição. Ou seja, nós temos que perguntar na palavra de Deus se os métodos usados por nós estão corretos. Cada missão que não foi executada com êxito, nós devemos nos perguntar, não desistir. Quantas missões, quantos planejamentos nós fizemos, não deu certo, nós desistimos. Onde é que está errado? Senhor, me mostra para nós qual foi o passo executado. Então, os discípulos eles faziam isso. E, ao fazer isso, eles estavam sendo habilitados para ser missionários também, de poder, ser missionários, assim como Cristo, de levar as pessoas ao encontro de Deus. Diz que Cristo, ele atraiu pelo amor a si o coração de seus ouvintes, pela manifestação de seu amor, e então, pouco a pouco, à medida que iam poder suportar, ele desdobrava as grandes verdades do reino. Então, a atração que ele trazia não era para dizer que nós somos veganos ou vegetarianos. A atração que ele dizia não era para dizer que nós precisamos nos vestir corretamente. A atração que ele fazia não era para dizer que o sábado tinha que ser cumprido independente da situação. A atração dessas pessoas era para ele falar o quê? É para dizer que eles tinham cura, era para ele dizer que eles tinham condições de também ser participante desse reino. Era para dizer que eles tenham e seriam habilitados para a salvação. Diz que o grande mestre, eu vou ler de novo, o grande mestre tinha em mãos todo o esquema da verdade, mas não o desvendava inteiramente aos seus discípulos, revelava-lhe unicamente os temas que lhe eram necessários para o avanço na senda do céu. Havia muitas coisas a cujo respeito sua sabedoria manteve em silêncio. Nós temos oportunidade de entrar na casa de uma pessoa,
a gente abre ali e diz a caixa, né, o baú, e coloca tudo que é de doutrina. E nunca apresentamos Cristo. Cristo é cura. Cristo é verdade. Cristo é caminho. Então, nós precisamos entender isso. Nem tudo se deve falar de uma vez só, não deve falar. E também tem coisas que você, como Cristo fazia com o discípulo, não deve falar. Por quê? Porque se falar não vai aguentar e não vai entender, vai embaralhar a mente. E a partir do momento que você apresenta a Cristo e ela entender que Cristo a quer, que Cristo a recebe, o restante, o Espírito Santo é que vai mostrar a maneira de se comportar, como vai ser esse cidadão, qual é o RG desse cidadão no céu. Precisamos entender. Diz para nós também que Cristo ele tinha uma entrevista pessoais. A obra de Cristo compunha-se sobre as entrevistas pessoais, então ele manifestava a ele fiel consideração ao auditório de uma única pessoa. Essa única pessoa levou a milhares a compreensão recebida. As colocações das nossas palavras como pregadores eram importantes. Por quê? Porque você pode estar no auditório de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, como de uma pessoa só. Se você está num auditório com uma pessoa, você dirige o olhar para essa pessoa e a palavra para essa pessoa. Se você está no auditório com 100 pessoas, você tem que dirigir a palavra, o olhar, como se fosse cada uma. Ou seja, como se tivesse ali somente uma pessoa. Você direciona para apresentar a Jesus. É uma entrevista pessoal. Eu queria ler em manuscritos 19, o método de Cristo de cuidar dos interesses despertados. Cristo enviava seus discípulos de 2 em 2 a lugares que ele iria depois. Não adianta e não dá certo. Nós fazemos campanhas evangelísticas e entrar 5 dentro de uma casa. Está 4 dentro de uma casa. Estou dando por mim, que às vezes entra até 10. Bora fazer um trabalho ali, vamos visitar a casa do seu João. Aí a pessoa, né, que é responsável por dar essa informação, irmão, se hoje à tarde nós vamos ter um trabalho missionário na casa do seu João. Eu convoco a igreja para lá. Aí chega 10, 20, 15, lá para dentro da casa do seu João. Não, irmãos. 2. É um método simples. 2. E é o que diz que é o correto. Nós precisamos e requer de nós agora trabalho diligente. Nessa crise, nenhum esforço incompleto será bem sucedido. Em todo o nosso trabalho na cidade, devemos sair em busca de almas. Planos sábios têm que ser ideados, a fim de que esse trabalho seja feito com o melhor proveito possível. E nós temos que levar as pessoas às águas mais profundas. Aos que pensam que têm a obrigação de pregar a verdade, mas não ousam aventurar-se em sair da praia e não pescam nenhum peixe. São aqueles que não trabalham, que não buscam as almas. São aqueles que estão dentro da igreja e querem só pregar na igreja. Mas quando sai para um trabalho, chamam para um trabalho missionário, ele não vai. Vou ler de novo. Aos que pensam que têm a obrigação de pregar a verdade, mas não ousam aventurar-se a sair da praia e não pescam nenhum peixe. Ou seja, quer ir de casa para a igreja, da igreja para casa. Se prefere andar, eu vou dar continuidade na leitura que diz, preferirão andar entre as igrejas, repassando sempre o mesmo terreno, informando que apreciam muito, que fizeram uma boa visita, mas em vão esperam pelas almas que estariam convertidas à verdade por meio de sua pregação. Nós precisamos limpar o terreno, nós precisamos preparar obreiros, nós precisamos sair pelos caminhos, pelos valados, nós precisamos ser jardineiros, peritos jardineiros, nós precisamos plantar árvores diferentes, nós precisamos ir em localidade diferente para que tudo cresça. O povo de Deus, ele é imperativo e deve ir às regiões afastadas, sejam postas a trabalhar as forças que limpam o terreno, para se afundar em novos centros de influência, que sejam encontradas várias oportunidades. Irmãos, eu queria ler o último texto e concluir. Marchar pela fé.
Diz para nós, esse manuscrito 53, 1909, que devemos nós esperar que os habitantes das cidades venham ter conosco e digam: se quiserem vir a nós e pregar, nós o ajudaremos a fazer isto e aquilo. Eles não sabem coisa alguma de nossa mensagem. O Senhor quer que façamos nossa luz brilhar diante de homens, para que seu Espírito Santo comunique a verdade aos sinceros de coração que a buscam. À medida que fizermos essa obra, veremos que os meios fluirão aos nossos tesouros e teremos recursos com que prosseguir com um trabalho ainda mais amplo, de mais vasto alcance. Nós avançaremos pela fé, tal como se estivéssemos milhares de dólares. É importante que nós chamamos, muitas vezes nós fazemos o apelo e nós chamamos para que Jesus volte, que Jesus venha. E é importante frisar que Jesus, ele só vem quando completar a obra, quando todos escutarem a sua voz. E quem leva o megafone para que eles possam escutar a sua voz são os seus discípulos. E como lido agora, quando os discípulos alcançam as almas, essas almas vão contribuir automaticamente da forma financeira para ajudar a obra. E aí a obra vai avançando. Então, não adianta nós pedirmos para Jesus voltar se a gente não faz o trabalho corretamente. Muitos têm, muitos fazem, muitos gostam do trabalho missionário, mas não alcança isso porque a forma está errada. Eu queria dizer para os irmãos, todos esses anos de fé, eu vi uma pessoa fazer o que diz evangelismo. Jesus, ele pegava os discípulos e ele, quando ele terminava um trabalho missionário, ele tirava esses discípulos fora, ia para um lugar de natureza, um lugar afastado. Ali esses discípulos conversavam com ele, porque eles observavam o comportamento, a maneira de trabalhar de Jesus, e aqueles que eles não entendiam, eles perguntavam naquela roda de diálogo. Eles perguntavam: como é que o Senhor fez isso? Como é isso aqui? Como é aquilo ali? E aí Jesus ia instruindo eles. Isso se chama workshop. O que é workshop? É simplesmente a tradução oficina. E, ao longo desses anos, eu vejo, assim, proclamar o diretor de obra missionária ali, de evangelismo: irmãos, nós vamos fazer um estudo aqui, e a gente faz um estudo, e ele dá a palavra dizendo: vamos para a rua, vamos buscar as almas, dá aquele incentivo, né, para que a gente vá, olha, às 16 horas vamos se encontrar em tal lugar, vamos levar folheto, vamos levar isso, vamos levar aquilo, vamos levar aquilo. E a gente não consegue uma eficácia que deveria ser, como conseguiu Cristo, como conseguiu os discípulos quando saíram de dois em dois, quando entenderam aquilo que Jesus passava. Já imaginou quantos milhares de livros foram entregues? Quantos milhares e milhares de folhetos já foram entregues? Quantas oficinas de culinária já foram feitas? Quantas orações já foram feitas? E a gente não vê a igreja crescer. A gente não vê essas pessoas vindo a Cristo, para que a igreja tenha esse recurso, para que mais pessoas venham a Cristo. O que a gente vê são as lideranças dizendo: não tem dinheiro para contratar obreiro. Por quê? Porque nós não estamos fazendo workshop, nós não estamos fazendo oficina. E tem um método interessante, e eu gostaria que vocês, se tiverem essa oportunidade, chamem para fazer. Existe um obreiro chamado Pedro Viana. Ele faz workshop, ele faz oficinas, e não se valoriza isso. Não está se atentando para que esse método que ele está usando simplesmente está em evangelismo. Ele chama a igreja, ele faz as oficinas, ele ensina, ele pergunta, tira as dúvidas. No último dia, ele vai para a rua. E nós estamos conclamando ir para a rua sem fazer oficinas. E Cristo, hoje o nome é workshop, mas Cristo fazia workshop lá quando ele chegou com os discípulos. Ele reunia e dizia: olha, é assim, tá, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer dessa maneira. Ele ensinava, ele fazia oficinas. Nós precisamos que os líderes de obras missionárias
de evangelismo, façam oficinas. Não adianta botar o povo na rua se o povo não sabe evangelizar. Por que o povo não sabe evangelizar? Porque o povo não está sendo ensinado a evangelizar. O meu desejo nessa manhã é que a gente tenha lucidez na nossa mente e a gente encontre métodos para evangelizar. E não busque ideias mirabolantes, porque os métodos estão em evangelismo. O método está na pessoa de Jesus Cristo. Estudemos a personalidade de Cristo, o comportamento, a palavra, a maneira de abordar. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.